uma história um pouquinho, pode-se dizer, foi triste no começo, mas foi muito valorosa depois, porque Jesus entrou, né? Olá, maravilhosas, tudo bem? Que prazer estar em mais um programa Elas à Mesa com vocês. E hoje num programa todo especial, parece que tá um pouquinho friozinho, não é? Então, convido você para sentar conosco à mesa. Então, pega lá sua xícara de chá, seu copo de água, de café, o seu bolinho, seu balde de pipoca, seu bolo, qualquer coisa que você tiver aí, senta na mesa e vem com a gente para mais um programa do Elas à Mesa. E antes disso, aperte o sininho aqui embaixo. Se você gosta do programa e gostar também do nosso conteúdo, mande para suas amigas nas redes sociais, em todas as redes sociais, pelo WhatsApp, Insta, Facebook, tudo aí que existia aí nesse mercado aí, e mande para abençoar a vida de uma mulher, que eu tenho certeza que o programa hoje vai estar para lá de abençoado e vai abençoar a vida de uma mulher. Combinado? Beleza? Então vamos lá. Bom, hoje eu quero apresentar para vocês uma amiga mais que especial, de muito e longos anos. Quem que não tem uma amiga aí de longos e longos anos? Como é bom daí convidá-la para sentar à mesa e tomar um café gostoso e compartilharmos palavras de edificação para as nossas vidas. Então, neste momento, quero apresentar para vocês Angélica! Uhul! Vamos bater palmas para Angélica! Seja bem-vinda, Angélica, ao nosso programa. Depois de 2 anos sem se ver, né? Nesse tempo de pandemia, ela é esposa do pastor Ferrari, tá? E uma grande amiga. A gente estava tentando aí se encontrar nesses 2 longos anos de pandemia. Ela não mora hoje no Brasil e você vai ouvir toda a nossa história maravilhosa, não é, Angélica? Muito obrigada, Angélica. É um prazer estar aqui com vocês, né? Com todos, né? Em especial no Elas, né? Nessa tarde gostosa, e estou muito feliz mesmo. E gostaria de compartilhar um pouquinho, né, da minha história, da minha trajetória de vida, como ser a mãe, a esposa. Muito bom mesmo, né, poder. Muito bom, gente. Então vamos lá, que a gente vai começar com a história de Angélica, que dá acho que uns 3 capítulos de livro aí. E a gente vai começar aqui, Angélica, como que foi que você se encontrou com Jesus? Porque hoje você é uma árvore frondosa, como eu estou acostumada a dizer, uma árvore frondosa, e filhos que fazem prova daquilo que quem é Angélica, quem é Ferrari, pastor Ferrari. Hoje nós podemos fazer prova disso. Por isso que eu chamo de árvore frondosa. Mas teve toda uma história lá atrás, como todo mundo, de como começou tudo isso. Sim, uma história um pouquinho, pode-se dizer, foi triste no começo, mas foi muito valorosa depois, porque Jesus entrou, né, nas nossas vidas, na minha vida e na vida da minha mãe. Então, quando eu conhecia Jesus, que eu não conhecia a Jesus, né, eu achava que existia um Deus, mas esse Deus estava muito distante de mim. Então, era um Deus que às vezes eu buscava da minha, como eu compreendia que existia esse Deus ou como me apresentavam, né? Existe um Deus, você precisa se dirigir a Ele. Sim, eu sabia, né, que existe esse Deus que todo mundo procura, né, e precisa encontrá-lo. E quando eu estava com 27 anos, eu tive uma situação muito complicada, né, de enfermidade com a minha mãe, porque era só eu e ela. E ela foi acometida de um câncer, já no estado avançado. E eu fui convidada por uma prima para ir até a igreja na Torres Neves. Uau. Primeira igreja batista de Jundiaí, né? Uhum. E nós fomos para lá num culto, eu sem conhecer nada, sem saber o que eu estava fazendo ali, na verdade, porque o sentimento que me dominava e que era o meu dia a dia, minha noite, era de desespero mesmo, né? O que eu vou fazer sem a minha mãe? Eu estou sozinha, né?
Então, quando eu entrei naquelas escadas assim, que eu subi na nave, né? Eu já senti algo diferente, porque eu nunca tinha ido num lugar, né, onde existia a presença de Deus, o Espírito Santo já começou a se mover em mim mesmo, eu senti algo diferente. E eu me encontrei ali naquele culto. E o mais gratificante é que minha mãe também, e nós não quisemos mais sair dali. Então nós ficamos, e isso foi em 87, né? E nesse mesmo período ali, em poucos dias, tudo aconteceu muito rápido. Eu vejo quando Deus tem um plano nas nossas vidas, tudo acontece no plano dele, no tempo dele. E eu achava, né, eu queria, né, entender, eu não podia entender nada. E teve um retiro de jovens, eu não sei se você sabe onde era em Campo Limpo Paulista, onde vocês faziam. Nossa, lembro. E eu não conhecia, né? E eu cheguei lá, que eu nem me lembro exatamente como eu cheguei, porque eu não sabia nada. As coisas foram acontecendo, eu cheguei, me levaram lá. E foi assim o derramar do Espírito, aqueles louvores que eu não conhecia. Tudo para mim era muito novo. Então, quando aconteceu de começar a louvar, eu lembro dos corinhos, e eu falei, gente, o que é isso? O que essa moçada está fazendo? Porque o meu mundo era um mundo. Era um mundo, era estar, às vezes, em discoteca, às vezes estar com os amigos, nada de tão errado, mas um mundo que eu estava vendo que existia, o que eu precisava. Conhecia, né? Eu precisava de um outro, descobrir um outro lado, né? Que era onde Jesus começou a trabalhar. E nesse retiro espiritual foi muito lindo, pode-se dizer, né? Lindo aos meus olhos, que eu não conhecia nada. E eu comecei a sentir algo diferente, né? E eu saí de lá, assim, maravilhada com tudo que eu vi. Parece que os anjos vinham, me pegavam assim e colocavam nos lugares, sabe? Aqui você vai ver isso, é assim que acontece aqui. E achei mais importante que eu não conhecia a Bíblia, de ler, de estudar a Bíblia. E um versículo que o Senhor falou comigo na Bíblia ali, que eu já tinha ganho uma Bíblia, era Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E eu fiquei, mas como que eu vou entregar o meu caminho, né, ao Senhor? Quem é esse Senhor? Eu fiquei... Só que eu já vi que Deus estava fazendo tudo, né? E as coisas começaram a acontecer. Foi o início. Foi realmente o início dos cuidados de Deus, né? Que ele já tinha os planos dele traçados. E eu só precisava encontrá-lo e abrir o meu coração para que Jesus entrasse no meu coração e começasse a fazer obra na minha vida, né? Então, foi algo assim que eu saí de lá maravilhada. A partir desse momento, eu, né, comecei a participar de todos os cultos, depois eu fui para a escola bíblica, aí eu era professora de escola bíblica, porque eu já sou professora, pedagoga na vida secular, então eu já lecionava, né, fora. Então eu comecei a entender o que eu tinha que lecionar ali, porque não era nada do que eu estava acostumada, então eu fui estudar. Você foi se envolvendo. Fui me envolvendo, eu fui estudando as revistas do pastor Jorge, né, e fui... entendendo a Bíblia, porque que aquela lição falava, um versículo, aí você se aprofundava no assunto. Então foi muito edificante, eu fui me envolvendo, aí aconteceu, né, em 87, que minha mãe fez o tratamento, e quando eu estava bem envolvida, eu conheci o meu marido, né, que é o pastor Alessandro Ferrari. Que na época não era pastor, não era. Ele era novinho, ia começar a fazer faculdade, e a gente foi se envolvendo e minha mãe veio a falecer em maio de 89. E eu me casei em julho de 89. Então foi uma coisa assim, não deu tempo dela... Né? Vocês tinham preparado tudo para ela participar. Para ela participar. Na verdade, a gente não tinha nada tão preparado, porque realmente foi um casamento muito diferente de todos. Porque eu não tive tempo, porque eu ficava muito com a minha mãe no hospital e trabalhava muito. Então, eu não tive tempo de preparar um casamento como, né,
muitas vezes o sonho, né? Mas o sonho de Deus para mim foi perfeito, foi completo. Ele cuidou de tudo, eu não precisei me preocupar, né? E aí me casei, o Alessandro entrou na faculdade em São Paulo. Em 90 nasceu o Caleb, né? Que é meu filho, o Caleb, e ele que preencheu todo esse vazio, essa dor, né? Da minha mãe partir, mas ela foi salva, ela aceitou Jesus, isso era gratificante. E tem outro, né, versículo que quando eu, sem conhecer a Bíblia, a palavra profundamente, o Senhor sempre falava comigo. E eu perguntei por que minha mãe, né, não ia ver meu casamento, e o Senhor foi dando, assim, resposta nas orações, e no dia que ela faleceu, quando eu dobrei os meus joelhos para agradecer pelo sofrimento que tinha cessado. E o Senhor me deu o texto de Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo certo, tempo de rir, tempo de chorar. E aí eu entendi e foi o basta. Falei, tá bom, Senhor, aceito, é isso e tá bom. E aí, a partir daí, eu tive que seguir a minha vida de uma outra maneira. Como esposa de um marido que ficava em São Paulo, que trabalhava durante o dia e não podia se envolver, principalmente com a minha rotina também. E aos sábados e domingos nós tínhamos a rotina na igreja, nossos compromissos, né? De sábado com a escola bíblica, de domingo nos cultos. E depois chegou o Caleb, e eu também não sabia cuidar do Caleb. Ele era um nenê enorme, assim. O que eu faço com isso, esse pacotinho? Exatamente. Cadê o manual de instrução? Exatamente. Ele nasceu com 3,670 kg, 90 centímetros, e eu pequenininha, e eu falava, como que ele conseguiu ficar aqui Caber dentro? aqui dentro. E assim, mas aí eu vi que era uma bênção, porque eu não queria... Primeiro, não estava procurando me casar. Depois, eu não estava procurando ter filho. E tudo Deus prepara. E eu vi que o Caleb, como eu ficava muito sozinha, o Caleb ele veio para preencher o meu tempo, para eu desfocar da morte da minha mãe. Porque eu só chorava, né? Quando era eu e ela. Uma situação difícil, muito só as duas, só. né? A forma como aconteceu. Exatamente. Tudo. Então, aí eu vi que eu tive que focar num bebê e que eu não sabia cuidar desse bebê. Então, Mesmo sendo professora e pedagoga. Não, porque eu não sabia, bebê é bebê e mãe é mãe. É diferente. Profissional é profissional. E eu não estava dando aula na época para crianças pequenas, e ele era realmente um bebê. Aí eu fui dedicar o meu tempo a aprender a ser mãe e a cuidar desse bebê. Isso ele nasceu em 90. Quando foi em 92, nasceu a Natália. Uau, 2 bebês. 1 ano e 10 meses de diferença. E o Alessandro continuava fazendo a faculdade. Não, a faculdade termina Sim, nunca? Não vai acabar nunca. A faculdade dele era 6 anos, porque era noturno, né? E eu comecei a cuidar de 2. Então, eu fui diminuindo, porque eu lecionava em vários períodos, manhã, tarde e noite. Quando eu me casei, eu larguei as aulas, deixei de lecionar à noite, depois deixei da tarde. Quando a Natália nasceu, eu resolvi parar tudo. Parei. Só um minutinho, só abrir aqui um parênteses, tá vendo, mulheres? Você não é a única. Então, a vida é assim, ela te traz oportunidades, te dá oportunidades. Sim. Então, aproveita a oportunidade, porque depois os filhos crescem, vão, e a gente continua. E a gente continua. A gente continua. Continua, exatamente. Mas tem fases da vida da gente que a gente precisa ter um equilíbrio em tudo. Então, você tem que ser esposa, você tem que ser mãe, você tem que ser profissional. Só que você não pode deixar de ser nada nesse período. Exato. Você não tem como deixar seus filhos... Não é porque você é mãe que você não é nada. Você, exato. Na verdade, é tudo. É tudo. É tudo. Você só vai acrescentando. Só vai acrescentando. Então, você tem que organizar a tua agenda, o teu dia a dia, a sua rotina, para você conseguir ser esposa, conseguir ser mãe, você conseguir ser profissional. Porque também, na época, eu não poderia deixar totalmente a minha profissão, porque depois eu sabia que eu ia voltar em algum momento. E, na verdade, eu voltei menos que 4 meses. Eu já comecei... Já retornou ao serviço? Porque eu diminuí muito o meu ritmo de trabalho, mas eu percebi que eu não ia conseguir
fazer só a tarefa de casa, sabe? A tarefa de cuidar, de zelar, de limpar, porque o meu lado profissional exigia um pouco. Então eu consegui um equilíbrio, graças ao Senhor eu consegui. Eu consegui monitorar o tempo que eles estavam na escola, de manhã eu lecionava e quando o Alessandro chegava à noite eu também conseguia deixar a casa em ordem, fazer as refeições, deixar meio equilibrado, né? Conseguia ter uma pessoa que me ajudava de vez em quando, meio período, mas com 2 pequenos, né? Consegui. Então, é uma coisa assim, que você fala, como? Como? Dá-se um jeito. A gente tem que pensar, reorganizar a vida, a rotina. Consegue, né? Consegue. Quando quer, consegue. Consegue. Então, isso em 92, né? E a coisa foi crescendo, assim, na proporção de filhos, de serviço, de rotina, de afazeres. Daí vem a fase que você leva a criança para a escola, depois é em dentista, é em natação, daí jogo, não sei, aniversário de amiguinhos, né? Como a gente tinha. É verdade, no primeiro ano tem uma foto da minha filha, da Ana, né? Acho que vocês foram o primeiro até que chegaram. Ele estava de vermelho, eu me lembro até hoje. Exatamente. Então, a gente tem que ter a vida social também, né? Tá interagindo, né? Nós somos seres sociais. Sim. Então, nós precisamos no relacionamento. Então, eu sempre gostei de ter os meus filhos envolvidos, né? Com os amiguinhos, de proporcionar isso para eles. Né? Eu cresci sozinha, sem irmãos. Mas o que acontece? Eu sempre gostava de estar com minhas primas, com as minhas amigas. Até hoje eu amo estar com minhas primas, com as minhas amigas, né? Com as amigas às vezes um pouquinho distantes, mas que eu continuo em contato. Então, nós vemos que a nossa vida, ela vai tendo etapas. Abre-se um ciclo, fecha-se aquele ciclo e inicia um outro. Né? Inicia outro ciclo. Então, é importante que nós tenhamos essa mentalidade, essa aceitação, essa disponibilidade de fazer cada coisa no seu tempo. Né? Como o Senhor fala, a palavra de Deus fala, que há tempo para tudo. Então, vamos rir quando tem que rir. Vamos chorar também quando tem que chorar. Vamos aguardar as providências, né, do Senhor. E vamos agir quando nós temos que agir. Porque se ficar só esperando, as coisas não acontecem, né? Elas não vêm debaixo da rede sozinhas, né? A gente tem que a gente tem que agir, que ter atitude, que buscar, né? E o tempo foi passando, mas eu sempre via Deus cuidando de tudo. Todos os detalhes eu via Deus cuidando. E eu falo que eu fui até muito privilegiada, viu, Evelyn? Porque, assim, eu passei por períodos muito complicados, né? De enfermidade, com família, tudo, mas eu sempre via o Senhor ali, colocando pessoas, assim, pessoas que era a pessoa certa para dar o apoio, certa. Né? Para estar ali. Para não morrer sozinha. A gente nunca pode querer achar que vence tudo sozinha. Não. Nós precisamos de pessoas para estar com a gente. Então, nunca recuse uma ajuda de quem, claro, vai lhe trazer o bem, vai lhe fazer o bem. Porque nós precisamos, muitas vezes, Deus coloca pessoas, muitas vezes não, Deus sempre coloca pessoas para estar ao nosso lado, para nos ajudar. Então, não vamos recusar, nós precisamos, não podemos, como sempre fala meu pai, não morra sozinho, não morra sozinho. Porque sempre vai ter alguém para te levantar. Nós temos que ser ajudados. E como nós podemos ajudar? Porque às vezes a gente fala, eu não posso fazer nada. Imagina, às vezes você acha que o que você não é importante para você, para o outro é muito importante. Essa ajuda, às vezes é uma palavra, é um olhar, é uma mensagem. O que você faz. É uma ligação, é uma ligação, né? É uma coisa assim, você fala, não estou sozinha. Tem alguém, às vezes você está com um problema, você fala, ore por mim, pela minha família. E a pessoa prontamente vai orar por você. E você sabe que você não está orando sozinha. Que você tem gente com você. Que tem um exército de anjos. Que tem um exército. Gente, que maravilhoso isso, né? Então, a vida é feita por etapas, ciclos que se abrem e fecham. Sim. E nunca estar sozinho. Sempre aceitar a ajuda das pessoas que querem te ajudar. Sim. Porque isso é fundamental.
E aí, vocês estão gostando do nosso bate-papo? Gente, aqui eu esqueci de falar o oferecimento dos bolinhos da Marlene. Marlene, nossa maravilhosa, que está uma delícia. Esse guardanapo que a gente usa para pôr no colo, que, pra variar, eu esqueci de pôr. Nós vamos tomar um chazinho. Aí, você aceita um pedaço de bolo? Eu aceito. Aceita? Aceito. Ai, que delícia. Então, a gente tá vai comer aqui. Muito bonito, né? Ai, que delícia. A nossa patrocinadora, nós temos uma patrocinadora, como que é mesmo, produção? Para variar, gente. Doçuras de chocolate. Consegui. Aí vocês viram que não sou só eu que erro, né? Quem foi falar domingo errou também, gente. É difícil. Tenta você falar no espelho. Elas, arroba, sei lá, com 2 L's. Ah, já esqueci, já desisti. Hoje eu não. E como que é mesmo, produção? Elas com 2 L's. Ponto Casa de Deus. Ai, gente, é assim mesmo. Elas com 2 L's, Casa de Deus. Que patioteira, gente. É assim mesmo, a gente faz assim mesmo, natural, gostoso, né? Gente, muito bom, muito bom. Angélica, muito gostoso estar aqui com a gente nesse bate-papo. Já estamos na metade. Acredita? Nossa. Como corre o tempo. Mas eu vou dar uma engarfinhada aqui nesse bolo, comer um bolinho, mas depois a gente come, viu, gente? Agora a gente não come, mas depois a gente come. Mas você aí, enquanto tá assistindo, pode comer o seu aí, tomar seu chazinho, fazer né? o chazinho novo. Essa faca eu tirei da onde? Acho que eu tirei daqui mesmo, tá? E aí, como eu tava falando, curte, encaminha para alguém esse conteúdo que você tá assistindo hoje, que eu tenho certeza que vai edificar. E vai esclarecer muitas mulheres, que nós temos ciclos na vida, eles se abrem e eles se fecham. Então, isso é muito importante você saber disso. E saber que você tem que se abrir para receber ajuda de pessoas que estão aí ao seu lado, que são anjos, né? Sim. Como a Angélica falou. São milhares de anjos, milhões de anjos aí, um exército de anjos nos ajudando. E peça ajuda a Deus, porque Ele está junto com a gente para nos ajudar. Mas muitas vezes a gente precisa agir para isso. Pedir, né? Ir até o Senhor. Tem que ir até o Senhor, como Ana, e clamar aos pés do Senhor. Clamar aos pés do Senhor. Então, é muito importante isso. Então, eu acredito que nas nossas vidas tem situações que vão acontecendo, mas porque Deus permite, senão... Porque a gente planta também, não é? Porque a gente planta, a gente vai colher. Também. Então, eu acredito que também a situação dos filhos, eles crescem e eles criam asas e eles voam. Eles vão para longe. Exatamente. A gente pode dizer isso, né? Exatamente. E voam. E a gente tem que estar preparada para quando eles voarem. Porque você falou que foi o ciclo de solteira, depois conheceu o Alessandro, daí teve filhos. Você já tinha uma vida profissional. Sim. Né? Daí eles cresceram e voaram. E Angélica, como foi toda essa transição aí? Teve ninho vazio? Essa história que o pessoal fala ninho vazio? Em 2008, em 2007, o Alessandro já viajava bastante. Já viajava muito. Eu sempre estava, assim, com os filhos, praticamente, né? Em 2008, o Caleb entrou na faculdade e foi morar fora, no Vale do Paraíba, né? E em 2010 a Natália foi para os Estados Unidos fazer intercâmbio. Uau! Assim também, tudo atrás do outro, né? Tudo. E aí, como eu também já estava trabalhando menos, eu tinha diminuído meu ritmo, né, de trabalho. Aí eu falei, e agora? Daí é aquilo que toda mulher passa, é a síndrome do ninho vazio. O que eu tenho no meu ninho agora, né? O que sobrou? Vamos começar novamente. Se o ninho está vazio, tem que ser preenchido com alguma coisa, né? E deixá-los viver a fase deles. É a faculdade, é o curso que vai fazer, é a viagem. Sei lá, cada um escolhe a sua profissão e segue. E nós não podemos impedi-los. Nós temos que dar o suporte. Mas não impedi-los de viver, de ter as experiências deles, né? Nós tivemos as nossas. Sim. Nós voamos também, nós crescemos, nós casamos, né? Nós voamos. Nós deixamos os nossos pais de ninho vazio também. Sim, exatamente. Então, é uma coisa que vai se frustrar por isso. Não, é a vida.
nasce, cresce, vai sobreviver como tem que sobreviver, vai estudar, vai casar, vai ter filhos. Tudo é uma sequência, né, de coisas que vão acontecendo. E aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer sozinha, né? Aí eu tinha minhas cachorrinhas, né, você sabe? Que eu amo de paixão, são as companheiras, né? E aí eu comecei a procurar mais alguma situação para fazer, como eu já tinha, né, experiências, eu falei, vou abrir um berçário. Mas eu quero só, assim, 5 crianças, para começar. Depois 10, né? E oramos muito, né, para isso. Foi tudo muito planejado, assim, aos pés do Senhor. Não saí... Estudado, já não vai, foi de cara, não, né? Foi muito estudado, muito orado, localização, tudo, né, como fazer. E realmente foi aprovado pelo Senhor, né? E aí montei uma escola, um berçário infantil, educação infantil, e seguimos por praticamente 10 anos, indo para 11 anos. Então, aconteceu tudo nesse período. Aconteceu, Caleb voltou, Alessandro foi expatriado para a Bélgica, eu ficava um pouquinho lá, um pouco aqui, mais aqui, porque eu tinha escola. O marido lá do outro lado do mar, o filho, nossa, eu falo que dá uns 3 livros aí. Dá. E aí a Natália voltou, fez a faculdade em São Paulo de gastronomia, foi trabalhar comigo depois, ficou comigo na escola. E resolveu, né, eu fico na escola para você, fica mais na Bélgica lá com o pai, né, que eu fico aqui, mas não dava, né, então eu trabalhava mais lá, preocupada do que trabalhava aqui, online, né? de lá, online. Com um fuso horário de 5 horas, você trabalhando lá, a escola acontecendo aqui, você dirigindo tudo de longe. Coloquei, né, uma outra pessoa para ajudar, mas eu tinha que fazer toda a minha parte, conversava. E quando eu falei, filha, não tem mais condições, né? Eu vinha, eu ficava 3 meses aqui e 1 lá, mas também no relacionamento, né, não é legal. Né? A gente tem que começar a alinhar. Né, fazer os ajustes necessários com a família. Mesmo ela começou a pesar. Daí a gente resolveu, né, colocar uma sócia comigo e a gente foi ajeitando as coisas. Nós não. Deus foi ajeitando de uma forma que não dá para entender como foi. Foi maravilhoso também. Então aí a gente chegou num ponto importante aqui da nossa conversa, onde você vai desenrolar. E a pergunta que eu vou fazer: como que foi essa transição sua de ter o profissional, porque você já teve lá atrás também essa questão do profissional e família. Certo. E agora você daí vai dizer pra gente como é que foi, que tipo de escolhas que você fez na vida para tomar essa decisão difícil. Família e profissão. Marido e profissão. Como é que foi? Aqui eu acho que é o auge, né, da nossa conversa, de você contar para trazer para as mulheres, porque eu falo, você é uma árvore frondosa, né? Como que foi, ou se existiu isso em você, essa transição, se aconteceu, se não aconteceu, como é que foi essa decisão que você teve que tomar? Eu acho assim, foi um processo, né? Um processo, porque Deus, Ele nos dá a condição de você concretizar um sonho, quando ainda você ama aquilo que você faz, então o carinho, o amor que você tem, Deus vê tudo isso. E Ele leva em consideração tudo isso. Então Ele não vai cortar de vez e falar, não, basta. Ele respeita o nosso sentimento e vê como, o nosso sofrimento, como nós estamos. Então eu só pedi assim para o Senhor: eu quero estar no centro da sua vontade. Eu não quero me desviar nenhum momento. E o Senhor faça como tiver que ser. Se eu tiver que estar lá para estar com meu marido, eu quero estar. Se eu tiver que ficar um pouco com os meus filhos, pouco lá, pouco cá também. E com a escola também. As coisas vão se ajeitar porque eu não consigo. Eu não conseguiria dimensionar tudo isso e dar uma solução. Porque envolvia muito sentimento, muito trabalho, com amor, pessoas, equipe que eu amo, crianças que eu amo, e eu não conseguia.
E aí eu fui cada dia mais intensificando em oração. E eu acho que a resposta veio de uma forma tão branda, tão maravilhosa, que eu não percebi as coisas acontecerem. Uau. Quando eu via, já tinha acontecido. Nossa. E da melhor maneira possível. Porque eu pensava assim, eu não vou conseguir ficar tão distante de tudo isso, tão longe. E o que eu vou fazer? Eu não domino o idioma, eu não sei o idioma, eu não posso trabalhar lá, porque eu não vou arrumar emprego, né? E minha cabeça estava aqui ainda, no entanto que eu ainda trabalho com a cabeça aqui, com as amigas aqui, com as pessoas aqui, e lá eu consigo fazer o quê? Eu voltei a fazer o que eu fazia no início da minha vida de casado. Eu voltei a limpar meu apartamento, eu voltei a olhar para os meus móveis, para minhas coisas de uma maneira diferente. Eu voltei a ir ao mercado e comprar algumas coisas, escolhendo com tempo, porque nossa vida, dependendo da rotina, vira um turbilhão. E você passa nas prateleiras, você vai pegando... um furacão, até furacão. Rimou, né? Isso, pronto, corre fazer a janta. Exatamente, quando você vê, você já dormiu, você já está naquela vibe assim, que vai. Então, eu comecei a ter tempo para mim. E foi assim, de recuperar a saúde, algumas coisas que já estavam desequilibrando no organismo. Então, eu comecei a me olhar novamente. O que eu preciso? Eu preciso caminhar. Para eu poder ajudar aqui, ajudar minha filha, ajudar meu filho, ajudar minha nora, que também esteve doente, eu precisei estar bem, cuidar de mim, da minha saúde. Então, o que eu vou fazer? A médica falou, você tem que caminhar, você tem que se olhar, você tem que fazer um serviço de casa com outro olhar. Né? Porque às vezes a gente vê assim, não tem tempo para fazer. Então a gente só depende das pessoas que nos ajudam e você acha que o teu serviço é só fora. Não, o teu serviço é dentro de casa também. Então o que eu comecei a ver? A ver vídeos, porque lá se limpa diferente a casa. Eu comecei a ver os vídeos de que produto usar, como limpar a casa, como limpar o vídeo, que eu não sabia direito, porque há tanto tempo que eu não fazia. E eu comecei a mudar a minha rotina, comecei a cozinhar novamente, que eu nunca cozinhei mais, porque né, na correria você compra... Não dá nem tempo, né? O compra, iFood, você não tem tempo. Eu comecei a cozinhar novamente. No entanto, agora eu estou fazendo almoço para o Caleb, depois de muitos e muitos anos. Uau. Ele consegue tirar 1 hora de almoço e ele vem almoçar em casa. Então você está morando agora perto do Caleb. Porque a esposa está trabalhando e não vem. E o Caleb é brasileiro. O que brasileiro gosta? Almoçar arroz e feijão. Arroz e feijão. Então eu tenho que procurar onde eu acho arroz e feijão para fazer. Então ele ama. Nós não, a gente já se adaptou, né? Uma forma mais... tranquila de comer, né? Come um legume, uma carninha, um lanche, tudo bem. Né? Mas ele não. Então, eu tive que... Agora, eu pensei, se eu orei, que a minha vida foi assim, meus filhos foram embora, o ninho ficou vazio. Agora, Deus está dando uma oportunidade novamente para eu fazer o que eu fiz já na minha vida, e que ainda é uma nova chance de eu fazer e valorizar. E uma oportunidade diferente, porque você fez longe do seu marido. E agora você estava, ele em terras longínquas, e você com ele, para viver uma nova oportunidade, uma nova experiência. Assim, você olha as situações, você fala, não, por mim, eu não conseguiria planejar o meu dia a dia. Mas a aceitação, eu acho que nós, enquanto mulheres, enquanto mãe, enquanto esposa, nós temos que aceitar as fases, o que nós precisamos, muitas vezes, nos desprender daquilo que você fala. Eu só sei fazer isso dessa forma. Não, existe. Eu aprendi a fazer unha. Coisa que eu fiz fora desde 14 anos. E eu aprendi a fazer do meu jeito, mas eu me sinto realizada com a minha unha.
Que lá não tem essa cultura, não né? tem. Nós, mulheres brasileiras. E também faço quando eu estou com vontade, eu não tenho mais cobrança. Então, quando eu vejo que eu quero aquele esmalte, brincar de pintar, tirar tudo, porque errou, ficou feio, tira tudo. Começa... A gente passa numa mão, erra na outra. Exatamente, começa tudo de novo, sabe? Brincando com aquilo. Então, eu não curti isso. Porque o que foi apresentado para mim? Você tem que ir lá fazer unha, porque todo mundo faz desde 14 anos. Aí chegou numa fase que eu não tinha manicure, eu não tinha quem fizesse minha unha. E caríssimo, ele não faz, né, da forma que a gente acostuma. Né? Então eu falei, não, eu vou começar a fazer. Então, são coisas que você imagina que nunca você teria essa habilidade. Nunca fala nunca. Nunca fala nunca. Então, aí você fala assim, que habilidade é essa? Por que eu não posso desenvolver? Se Deus está me dando a condição, eu tenho 2 mãos, eu estou conseguindo fazer um jeito, eu vou dar, vai sair feio. Ou a gente aprende. Não vai, porque eu não fiz curso. Mas eu me viro e fico feliz. Eu acho que isso é importante, você estar feliz no seu dia a dia. E nas pequenas coisas, né? Porque aí é onde vem a felicidade. Eu acho que são nas pequenas coisas. Sim, nas grandes conquistas, com certeza, a gente deve celebrar isso. Mas a felicidade está nas pequenas coisas. Você lavar uma louça, você conseguir, você poder lavar a louça. Sim. Você poder passar uma vassoura na casa, limpar um vidro, fazer uma comida. Exatamente. Não é? Uma mesa gostosa para sentar e comer. Como é gostoso sentar e comer, ter esse tempo, não? A vida que faz a gente, você tem 1 hora de almoço, você engole, você não come, você engole a comida e começa a trazer consequências na nossa vida. Sim. Então, eu acredito que é muito gratificante tudo isso. A gente precisa começar a ter olhares diferenciados. Então, você olha para a tua rotina, mas será que eu poderia mudar? Uma coisa que a gente mudou bastante também, que eu nunca tinha conseguido fazer isso, é eu caminhar com o Alessandro. Qualidade de vida. Caminhar, ele às vezes fica, né, trabalhando online, está em home office também, né? Ele começa às 7 da manhã lá e às vezes vai até 6h30, 7, mas aí a gente vai dar uma caminhada juntos, leva a Babi juntos e vamos. A Babi é cachorrinha. A Babi é cachorrinha. Aí o que acontece? Você vai no frio, na chuva, na neve, no sol, mas você tá junto. Então, isso a gente descobriu, sabe, que é muito importante. E deu tempo de fazer isso ainda. Porque a gente fala, se você continua no mesmo ritmo, você não começa a perceber que existem outras possibilidades na sua rotina. E que é prazeroso você sair, né, de casa, às vezes com uma amiga fazer uma caminhada, com o marido, com o filho. Você mudar a rotina, né? Às vezes você fala, mas eu não tenho... Eu vou na academia sozinha, porque eu não tenho amigas para ir na academia. Então eu vou sozinha, porque o horário dele também não dá, não importa. Eu vou, porque eu preciso pensar que eu preciso ir lá fazer meia hora de história. Você vai cuidar das pessoas se você não estiver bem. Então eu acho que a gente começa a perceber que o mundo é uma coisa assim, uma diversidade muito grande em tudo, mas tem que haver aceitação. E isso só o Senhor colocou no meu coração, porque eu falava, não, mas eu não tenho isso aqui, eu não tenho isso lá. E não sei, eu comparava muito, né? Então eu falava assim, não, eu não vou conseguir. E Deus falou, não, vai conseguir, porque o momento é esse, tem que conseguir, né? Então a gente consegue, mas é a palavra de Deus, baseado na oração, lendo, levantar de manhã, buscar a presença do Senhor, começar o dia com a palavra de Deus, orando, e aí você vê que as coisas vão acontecendo. Quando você ouve um louvor de manhã, quando você pega a palavra de Deus, quando você senta no sofá, antes de você começar a sua vida, né, na rotina acelerada. Você entregar a sua oferta Sim, do seu dia. Do seu dia. As coisas vão acontecer. Porque em tudo, né, eu lembro que a gente falava, tem que ficar em espírito de oração, você tem que estar buscando, orando. As pessoas falam, mas como que eu vou ficar orando no meu emprego, orando na academia? Não, você está na academia, você está fazendo esteira? Ligada no Senhor. Você fala com Deus a qualquer momento, Deus, né? Dirigindo, lavando louça, lavando roupa, cuidando de bebê. Exatamente. Agradecendo a Deus as oportunidades que agradecendo, que cantando nos dá. Um corinho, um hino que você coloca lá para ouvir. Então, pode-se dizer que foi uma oportunidade de crescimento em todos os sentidos. Como mãe, como esposa,
como serva do Senhor, né? Tudo aconteceu porque houve, assim, um desabrochar em tudo, né? Eu tive que correr atrás, o Senhor deu a oportunidade e aceitou. Oportunidades, né? Oportunidades. Foram muitas oportunidades que Ele deu. E você usufruiu daquilo que Ele colocou para vocês. Sim. Para a família. Para a família. Para a família, né? E ele age como ele acho que deve, né? Assim, muito bom, gente. Hoje a Natália também. Aí, gente, e aí? E você, mulher, tá dando oportunidade para Deus? Tá sendo grata pelos mínimos detalhes? Por olhar nos seus móveis? Afinal de contas, foi você que escolheu. Agradecer pro seu marido, que muitas vezes você chama de sei lá o quê, mas lembra que foi você que escolheu. Então, é porque pandemia, né? Que a gente falou de... Também estava conversando antes dos bastidores sobre as pandemias e tudo. Mas lembra, mulher, foi você que escolheu. Então agradeça a Deus. Se na vez de você reclamar, você agradecer, entender que são ciclos e nada é para sempre, Deus vai te abençoar, vai abrir os teus olhos, vai te fazer com que você entenda o porquê tudo isso. Como eu sempre falo, eu nunca pergunto o porquê para Deus, mas sim, Deus, qual é o próximo passo? Qual é o próximo ciclo? O que eu vou fazer para frente? Para o que o Senhor está me preparando? Então, foi isso que aconteceu com a Angélica. Deus a preparou para aquilo que ela está vivendo hoje. Exatamente. Né? E eu queria aqui, Angélica, a gente está quase terminando, chegando ao fim já desse programa. Passa rápido, não passa? Passa rápido. Muito gostoso. Muito gostoso. Bate-papo. E aí, Angélica, o que você, falando desse desabrochar, desses ciclos que se abrem e que se fecham, que mensagem você gostaria de deixar para essas mulheres que estão nos ouvindo, esses homens, essas famílias, a todos que estão nos ouvindo aqui? Eu penso que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós estamos aos pés do Senhor, nós estamos entregando tudo, nossa família, nosso dia a dia, nosso emprego, nossa saúde, nossos amigos, que muitas vezes a gente acha que os amigos não precisam da gente, né? E às vezes você tem uma amiga que está com um problema e você nem imagina o que ela esteja passando, mas uma palavra, um telefonema muda o dia dela. Então, eu acredito que devemos sempre estar na brecha para ajudá-los. E como mãe, como esposa, nós temos um valor muito grande. Por isso que Deus, né, Ele tem todo o cuidado com a família que Ele criou. E dentro da família nós aprendemos a amar, a respeitar, a estar vendo as diferenças, porque nós somos diferentes, nós precisamos ser iguais. Muitas vezes nós cobramos do marido o que ele não pode nos dar, né? Ou nós queremos fazer alguma coisa que não está em nós, então nós não vamos ser nós mesmas. E a sinceridade do nosso coração, a forma de ser, isso é muito valoroso. E agrada o coração de Deus, porque Deus, Ele nos criou, Ele nos conhece. Então não adianta a gente querer ser uma coisa que nós não somos, né? Que nós não conseguimos ser. Então eu acredito que o equilíbrio, esse amor dentro da família é muito importante e é valoroso demais. Então, eu acho que nós, como esposa, nós temos que ter esse ponto de equilíbrio, né? Entre a família, a rotina, o trabalho, o estar com os filhos, dar o suporte para os filhos em cada fase. É necessário você apoiá-los da forma correta, né? Quando ele é bebê, ele precisa de uma forma de cuidado. Vai crescendo, precisa de orientações, de cuidado, onde vai, com quem se relaciona, como é adolescente, precisa de muitas orientações, né? De buscar conteúdos que você esclareça. Quando vai para casar, então virou jovem, aí você vai dar um suporte porque vai entrar num casamento, tá fazendo um curso, mais ainda. Então, tudo depende muito da esposa ali, né? E a família, quando ela tem a pessoa que é o esteio, é o suporte, tudo caminha bem. Aí você vai para a igreja é uma família muito grande, que precisa de ajuste. Então, se cada família está bem estruturada e está resolvendo o seu problema, ela vai chegar na igreja, ela vai fazer parte daquele corpo, que é Cristo, e cada um contribuindo da melhor forma, né? Sem grandes problemas, sem grandes complicações, porque nós já aprendemos a lidar com os nossos problemas em casa. Então, quando chega alguém com outro problema,
você só vai contribuir de uma forma que você pode ajudar, você ajuda, que você não pode, você vai aprender também com as outras situações das demais famílias. Então, ore, busque ao Senhor, a palavra de Deus, aquilo que nos ensina, né? Em Provérbios fala, né, que a mulher sábia, ela edifica a casa, né? Então, nós temos que estar edificando a nossa família, sendo o porto seguro dentro do nosso lar. Isso é importante porque nós seremos vistos também, o nosso testemunho é muito importante em tudo. E vamos ser vitoriosas, porque o Senhor dá suporte para isso. Ele cuida, né? Ele nos dá a função ali na família, como mãe, como esposa, mas Ele vai dar todo o suporte. Então, não temer ao Senhor, só estar debaixo da vontade dEle é o caminho. E se ele deu é porque a gente é capaz de fazer. Ele não né? dá aquilo que a gente não consegue, né? Maravilhosas, como é que foi? Para minha vida foi muito edificante. E para sua, foi edificante? Eu tenho certeza que sim. E eu sei que você sabe de uma mulher que precisa também ouvir isso, que vai ser edificante para a vida dela. Então, passe para uma outra mulher, que isso vai ser muito bom. Vocês estão gostando desse bate-papo? Eu gostei demais. E aí eu quero fazer os agradecimentos para a Marlene, que fez esses bolinhos que estão uma delícia. Aí, ficou com vontade de fazer bolinho? Mulherada, corre depois lá pro fogão e faz um pote, uma quantidade aí de bolinho e senta para tomar um chá com a família para falar sobre o nosso programa. E eu quero também agradecer a Doçuras de Chocolate com esse bolo aqui, ó, maravilhoso, que tá uma delícia. A gente tá tomando um chazinho, então depois aí pega e faz um chazinho para sua família. A Érica maravilhosa, ó, vão lá, tá aqui embaixo o endereço, tá? Para ver as dicas maravilhosas que ela tem dado pra gente e para edificar a sua vida também com receitinhas de comida, como colocar a mesa, que isso, gente, é de muito valor. Pare um tempo para fazer isso e vocês vão descobrir como é importante estar à mesa. E neste momento eu quero pedir a bênção e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, minha querida, sobre a sua família, que você tenha uma semana muito abençoada. Um beijo grande no coração e até mais. Nossa, a outra gravação estava rápida. Olha que 3, 3, 2, 1. Olá, maravilhosas, tudo bem?